Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai conversar bastante sobre mais um tema importante para a sociedade brasileira e para você que está se preparando para o Enem, para concursos civis, concursos militares e está preparando aí a melhor redação possível. Hoje nós vamos conversar sobre bullying e cyberbullying. De antemão, gostaria de chamar a sua atenção para dois importantes tópicos. O primeiro deles é para que você nos siga nas nossas redes sociais, especificamente no Instagram, @narreta-do-enem. O @narreta-do-enem vai trazer para você todas as novidades do podcast Redação 360. E mais, novidades essas que são muito interessantes para as nossas últimas vivências. Por exemplo, só na semana passada, e aí agradecer a vocês que estão nos acompanhando no YouTube, no Spotify principalmente, nós tivemos mais de 12 países diferentes nos ouvindo somente pelo Spotify. Isso nos enche de muito orgulho, de muita satisfação. Então faça já a sua inscrição no nosso canal, na Reta do Enem no YouTube e principalmente no Spotify, Redação 360. Chamar a sua atenção também para conhecer o nosso blog, redacal360.blog.br. Lá você vai poder encontrar o tema da redação da semana, bullying e cyberbullying. Agora sim, nós vamos começar o nosso podcast trazendo o nosso convidado super especial, ele que já participou de vários podcasts conosco, o meu querido amigo e psicólogo escolar e clínico, o querido Cleanto Vanderlei Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cleanto. Olá, Mário, olá, ouvintes, olá, agora espectadores do Redação 360. Estou muito feliz aqui em novamente fazer parte dessas discussões tão interessantes, tão importantes, em especial para essa turma aí que vai vir fazer Enem nesse ano e nos próximos, É uma satisfação estar aqui, espero que a gente possa fazer um diálogo bem bacana aqui sobre esse tema que é tão importante e para mim tão especial de se debater e que a gente possa propor aqui ideias e intervenções para que a gente possa minimizar aí os efeitos negativos do bullying, do cyberbullying nas nossas crianças, nas escolas que buscamos aí, transformar em melhores. Perfeito, meu querido Cleanto. De antemão, a gente gostaria de iniciar o nosso podcast trazendo o nosso editorial. Bullying é o uso da força física, da ameaça ou até mesmo da coerção para abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras pessoas de forma frequente e habitual. É um pré-requisito ligado, associado à percepção pelo intimidador ou por outros, e um desequilíbrio de poder social, político ou até mesmo físico, o que distingue o bullying de um conflito. Os comportamentos usados para afirmar dominação podem incluir assédio moral, verbal, ameaça, abuso físico, coerção, e tais atos podem ser direcionados repetidamente contra alvos específicos. As justificativas para tal comportamento, às vezes, incluem diferenças de classe social, raça, religião, sexo, gênero, orientação sexual, aparência, enfim, diversos tipos, infinitudes. O bullying feito por um grupo de pessoas, ele também pode ser chamado de assédio moral, como anteriormente frisamos. Uma cultura de bullying pode se desenvolver em qualquer contexto em que humanos interajam uns com os outros. E isso é importante de você perceber. Isso inclui a escola, a família, o local de trabalho ou qualquer outro ambiente de vivência social. Os websites e até mesmo as redes de mídias sociais, que costumam ser umas amplas plataformas de relação, também podem servir como uma plataforma para o bullying. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, trazendo o psicólogo escolar e clínico Cleanto Vanderlei para especificamente elucidar o que de fato é esse bullying, como é que ele se transformou nos últimos momentos, nos últimos tempos em cyberbullying e principalmente
as causas, as consequências, as soluções disso para a sociedade como um todo. Cleanto, meu querido, gostaria de começar a nossa entrevista com a seguinte indagação, uma indagação talvez até básica. Há muitas definições para bullying. Só nesse editorial eu trouxe inúmeras. Mas, de acordo com sua vivência, seus estudos, sua experiência, qual seria a melhor definição para bullying e por quê? Mário, acho que isso que você trouxe agora, essa maneira de falar sobre o bullying, já é uma excelente conceituação. O bullying hoje, por mais que ele foi conceituado aí na década de 80 por um pesquisador nórdico, não sei exatamente qual país, mas hoje já é uma coisa que é muito mais flutuante e que, enfim, foi sendo transformada aí com o passar do tempo. Especificamente, bullying se tratava de uma agressão de qualquer natureza, física, moral, sexual, entre crianças de idade escolar, de forma repetitiva. Isso, de início, era uma condição preponderante para que fosse chamado de bullying, a repetição. Quando não havia repetição, chama-se apenas uma agressão. É importante isso que você falou, né, que existe sempre no bullying uma diferença de poder. Existe um grupo que está numa posição de poder, seja social, seja físico, seja intelectual, uma posição de poder mais elevada em relação ao outro. E isso coloca a criança numa posição de se sentir, de alguma forma, à vontade para diminuir o outro, com o intuito de diminuir. Existe no bullying também, uma condição preponderante também, 3 agentes: a vítima, o agressor e os espectadores. Para ser chamado de bullying, isso é necessário. Então, por mais que a coisa tenha se transformado, a gente hoje em dia até consegue esticar isso para uma relação entre adultos, mas é necessário que haja esses 3 agentes: a vítima, o agressor e os espectadores. Bully é uma palavra inglesa que significa valentão. Bullying é fazer isso continuamente, tá? Enfim, é por aí que vai. Cleanto, muito interessante essa relação, essa separação que você trouxe. Necessariamente precisamos ter um público espectador? Ou seja, esse público que está ao redor? Sim, Mário. Para ser chamado de bullying, a criança pratica essa agressão com o intuito de receber algum tipo de validação. Então é sempre para uma situação de bullying, é sempre algo que é um espetáculo. O agressor comete tal ato com a finalidade de ter algum tipo de aprovação, com o intuito de ser aprovado pelos outros, aos olhos dos outros. Então sempre existe essa tríade aí, tá? Por mais que não seja, como a gente vai conversar ainda sobre o cyberbullying, por mais que não esteja presente em ato, é sempre para os olhos dos outros. O ato do bullying é sempre alguma coisa que é como uma cena, um espetáculo. Interessante. Então, vamos fazer aqui uma analogia, né? Temos então a sociedade do espetáculo sendo apresentada até mesmo por esses contornos cruéis. É isso que você quer dizer? Sim, de alguma forma sim. Cada vez vai sendo banalizado aí esse laço que contém um excesso de violência e isso ganha aos holofotes, né? Então, de alguma forma sim, tem relação aí com isso que a gente vai chamar de sociedade do espetáculo. Muito interessante, Cleanto. Então, eu gostaria só de amplificar aqui a discussão para que eu possa entender e o público também possa nos entender um pouco mais. Esse espectador, então, ele se torna um cúmplice da situação? Ou seja, como é que funciona essa segregação em si? Os pesquisadores, eles concebem os espectadores como aquelas crianças que não são, de alguma forma, entre muitas aspas aí, agressores, eles não estão em posição de agredir, mas também não têm poder, não se sentem confortáveis o suficiente para intervir, né, e para fazer barreira àquela agressão.
E aí, nesse sentido de não fazer nada, nesse sentido de assistir, mesmo que não tenham palmas aí, eles fazem parte desse mecanismo. É por existirem os espectadores que o bullying mantém-se aí circulando, né? E acho que a gente vai tratar disso mais à frente, mas eu sempre bato na tecla de que para que a gente possa quebrar esse ciclo do bullying, a gente precisa apostar nos espectadores em especial. A gente precisa trabalhar com os agressores, lembrando que eles também, por alguma razão, se eles estão colocando essa violência em jogo, eles também precisam ser vistos não como apenas culpados, não como apenas os violentos, os agressivos. Eles também são vítimas de alguma forma. A gente precisa trabalhar também as vítimas que estão sofrendo a violência, mas em especial com os espectadores. Os agressores, eles estão numa posição de alguma forma confortável, já que eles estão recebendo aí aprovação do que fazem. A vítima está numa posição aí de vulnerabilidade, mas a chave para que a gente quebre é sim os espectadores. Interessante, Cleanto, porque confesso, né, estou recebendo essa informação pela primeira vez, de que o espectador ele é um copartícipe, né, necessariamente, justamente por uma função, que só existe a agressão, segundo o que você está trazendo, porque existe o espetáculo, né? Então, em tese é uma forma desse indivíduo bully, né, se reafirmar, né, se reafirmar como o sabichão, o poderoso, né? E aí é onde entra essa figura da terceira pessoa, não é isso? Isso, eu só corrigiria que não é que só existe a agressão porque existem os espectadores. Existe a agressão porque existem humanos em relação. Mas só existe o bullying, a agressão repetitiva, a agressão com o intuito puramente de diminuir, de humilhar, só existe pela participação desses três. Por esse contexto, né? Por essa tríade. Isso. Entendi. E é interessante porque me vem uma outra situação, né, Cleanto? Você, como psicólogo, principalmente escolar, né, deve ter vivenciado muito da questão da violência e principalmente da agressividade, né, exploração da agressividade na primeira infância, na segunda infância. O que isso tem a ver, por exemplo, com bullying, hein, Cleanto? Mário, a agressividade ela é parte constituinte do ser humano. É legal, tem um diálogo super interessante entre Einstein e Freud, onde Einstein, trocando cartas aí com Freud, ele pergunta a Freud se ele, enquanto cientista da mente, teria alguma ideia, alguma possibilidade de retirar do ser humano essa parte constituinte que é a violência, que é a agressividade. Porque tanto Einstein quanto Freud concebiam que isso era parte do ser humano. E aí Freud vai dizendo que isso ele fala bastante num texto muito bacana dele, de 1930, O Mal-Estar na Civilização. Ele vai dizendo que é importante que a gente leve em consideração que no ser humano existe essa cota de agressividade e que a gente precisa aprender a lidar com ela. E não apenas fingir que ela não existe ou acreditar que existe alguma forma de transformar seres humanos em seres com zero violência. A gente precisa encarar que existe isso no ser humano e encontrar alguma maneira, e a escola, como sendo uma instituição socializadora, precisa buscar maneiras de se utilizar dessa agressividade de uma forma menos danosa. Que maneiras são essas, Cleanto? Esclareça aí para esse público que está ávido. Mário, vamos lá. O primeiro de tudo é a gente ter em mente de que vai existir, por mais que seja perfeito, a escola perfeita, com crianças perfeitas, vai existir uma manifestação de violência. Uma manifestação de violência, perfeito. Vai existir manifestação de violência unicamente por existirem seres humanos. Então, é necessário que a escola esteja preparada para isso, é necessário que a escola esteja, acima de tudo, atenta. Porque o importante é isso, as crianças estão ali para aprender tanto os conteúdos acadêmicos quanto questões sociais. É importante que a escola e todos os atores aí, adultos, estejam atentos
para sempre que essa manifestação de violência seja colocada em jogo, a escola esteja preparada para, de alguma forma, contornar e oferecer às crianças maneiras de utilizar essa violência, de explorar, expressar essa agressividade, maneiras que não venham a ferir os outros, maneiras que não venham a machucar nem a si, nem a ninguém. Acredito eu, né, a prática esportiva, principalmente em grupo, né, auxilia, a questão das atividades coletivas, né, Cleanto, principalmente nessa primeira infância, na segunda infância, né, o quanto que isso precisaria ser muito mais explorado e o quanto que hoje, né, na situação em que estamos de isolamento social, de quarentena, o quanto que isso acaba sendo um complicador para o desenvolvimento psicossocial, talvez, dessa criança, não é isso? Isso, sem dúvida. A prática esportiva é muito importante. Oferecer maneiras aí da criança explorar sua competitividade de uma maneira sadia, mas em especial de oferecer às crianças modelos para se resolver conflitos. Acho que o bullying, para além de falar da agressividade, fala em especial da intolerância. Acho que aí é a chave, porque as crianças se tornam agressivas, se tornam bullies, quando elas enxergam no rosto do seu semelhante alguém defeituoso. Freud dizia, fala no Mal-Estar, inclusive, que a sociedade ela se estabelece por aquele mandamento lá de amar o outro como a si mesmo. Isso, por si só, aos meus olhos, já é problemático, né? Porque nós mesmos temos partes que não gostamos, que odiamos e que amamos. Então, amar o outro como a si mesmo, só por isso, só pelo seu próprio conceito, já traz consigo possibilidades aí de agressividade, de violência, de ódio. Quando a criança enxerga no seu semelhante alguém defeituoso, alguém deficiente, alguém que está errado, isso coloca uma questão na sua própria identidade. Porque se o outro, que é meu semelhante, eu enxergo como defeituoso, tem algo em mim que eu também não suporto. Algo estranho em mim que eu também não suporto. Poxa, interessante demais, Cleanto. E aí isso me traz, né, algumas realidades, digamos assim, alguns eventos mundiais, principalmente, né, como o massacre de Columbine, né, em que aqueles jovens, né, que acabaram cometendo um massacre, eles muito provavelmente não se permitiam nem se aceitavam da maneira como eles eram, enfim. E aí eu gostaria de trazer essa questão para a pauta, né, para a nossa conversa, Cleanto. Por exemplo, esses casos, principalmente nos Estados Unidos da América, após Columbine, ganharam grande repercussão. Você poderia contar um pouco mais sobre isso, essas vivências e principalmente, será que há, Cleanto, a seu ver, a seu modo de enxergar, uma condição que seja, como é que eu posso dizer, repetitiva nesses casos? Vamos lá, vamos devagarzinho. A história de Columbine é uma história bem marcante, acho que você tem muito mais propriedade para falar o que é que foi a história de Columbine, o massacre de Columbine, né? Nós já discutimos um bocado, eu e você. Eu sei que você conhece a fundo a história e a gente sabe que o massacre de Columbine, a ignição ali foi o bullying que aqueles dois meninos sofriam. Óbvio que não é apenas por terem sido bullyingados, terem sido vítimas de bullying, que aqueles meninos cometeram um massacre. Mas aquilo fez-se em parte. É muito interessante. Os Estados Unidos eles têm um número aí de school shooting, que eles chamam, muito mais elevado do que qualquer outro lugar do mundo. E isso é uma coisa absurda. O número deles é dezenas de vezes maior do que nos outros países. Isso, né, diz de uma sociedade que é extremamente competitiva, extremamente agressiva e extremamente armada. Eles têm esse apreço, né? Eu não conheço bem a sociedade americana, mas o que a gente pode ver é que eles têm um apreço muito, muito forte aí por armas, e o acesso às armas é muito fácil. Acho que na maior parte dos outros lugares do mundo, o acesso a armas aí de grande porte, armas, sei lá, automáticas, é muito mais restrito do que é nos Estados Unidos.
Mas aí eu chamo a atenção aqui no Brasil o que aconteceu em Suzano, né? Com armas até mesmo de idade média, né? E eu chamo a atenção, né? O Cleanto falou da questão do massacre de Columbine. O massacre de Columbine, gente, ele é muito bem retratado no filme. E aí eu já estou trazendo um momento cultural, né? Para o início do podcast de hoje, para o meio do podcast de hoje, com o filme Elefante. Né? Um filme espetacular. Agora, se você não tiver um estômago muito bom, não assista. Só assista se você tiver muita vontade, curiosidade de entender a situação. O massacre de Columbine ele se deu essencialmente pelo bullying e por jovens que não conseguiam explorar não só sua agressividade, como qualquer outro tipo de coisa que um jovem vive. Né? Não conseguiam explorar sua sexualidade, não conseguiam explorar suas amizades, não conseguiam explorar suas questões internas, externas, e se potencializa com bullying. Né? É a questão. Não é porque este jovem ou aquele determinado jovem tem algum tipo de não diria nem transtorno, né? Mas dificuldade de inserção social, porque qualquer indivíduo tem esse tipo de dificuldade, isso é uma questão anômala ao ser humano, né? Que ele vai cometer um ato como o que ocorreu em Columbine. O que na verdade o fez manifestar isso foi, por anos, sendo vítima de massacres, de assédios, né? E de outros comportamentos que de nenhuma forma foram combatidos pela instituição, que de nenhuma forma foram combatidos pelas famílias, pelos adultos em questão. Né? E isso é importante que a gente frise. Na hora que a gente está trabalhando com bullying, a gente sempre elucida, ou quase sempre elucida, a questão de crianças. E crianças não são detentoras nem mesmo de si, muito menos de uma sociedade. Então é necessária a ação firme, né, de quem precisa de fato agir, os adultos. Os adultos em questão na escola, os adultos em questão em casa, enfim. Mário, você falou sobre nem a escola nem a família pôde combater a violência lá dos meninos de Columbine, e eu acrescentaria que nem combater, nem acolher. Porque para essas crianças é tão importante quanto acolhendo essa violência, esse sofrimento que de alguma forma é a expressão de um sofrimento, essa violência aí em exagero, quando se tornar possível acolher isso, a gente estará combatendo. Mas é pelo acolhimento. Se a gente mantiver essa lógica aí de punir e, enfim, depois de um ato pune-se a pessoa ou o grupo que cometeu aquele ato, a gente está mantendo aí o tempo inteiro essa lógica da punição e dessa lógica de punir pelos atos feitos. São crianças, então... Quase vigiar e punir de futuro. Pois é, né? Pois é. E isso, para as crianças, é tão danoso quanto. Mas é interessante, Cleanto. Voltemos à tríade. Você falou em acolhimento. A gente vai acolher a quem? A quem é vítima, a quem é agressor, a quem é espectador. Como é que funcionaria isso? Mário, olha só. Eu assisti há um tempo atrás um vídeo, uma aula de Viviane Moser, que é uma grande pensadora da educação contemporânea aqui do nosso país. E ela falava de um paciente dela, Viviane Moser também psicanalista, ela falava de um paciente dela que falava o quanto era danoso, o quanto poderia ser danoso o ato dos professores sempre que observam a agressão entre pares, quando eles tomam partido exclusivamente das vítimas. E esse paciente de Viviane Moser dizia que isso é negativo, é danoso para a vítima, porque isso coloca a vítima em posição sempre de vulnerabilidade. Ele é o vulnerável e o outro é o poderoso, o agressor é o poderoso. Ele está precisando de alguém que o ajude e o outro não. E aí esse garoto fala assim, uma criança nova na escola vai querer fazer parte do grupo da vítima, que é vulnerável, que é frágil, ou do agressor.
Isso é problema. É preciso acolher a todos, porque se não for colocado todos enquanto iguais, a gente mantém a estrutura de um mais forte e um mais fraco. O que ela argumenta aí enquanto uma possibilidade de saída, de quebra dessa lógica, desse ciclo, é a tentativa, e ela diz, né, muito especificamente, isso precisa, não adianta a gente tentar colocar isso na cabeça de um adolescente de 16 anos, isso precisa vir de trás, do fundamental 1, da base, de que quando o outro, quando uma criança, quando um aluno apelida, quando o aluno agride, quando o aluno fala do outro, ele está dizendo de algo de si. Tá? Existe um abismo entre um sujeito e um outro sujeito. É impossível o outro saber de mim, ele só sabe de si. Então, precisa ser educado. Os professores, desde cedo, precisam educar as crianças que quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando de si, e não apenas de Paulo. Isso é impossível. Tá? Isso precisa vir da base, essa ideia precisa vir na base para que as crianças se tornem donas do que são e donas da sua identificação. Tá? A gente está sempre se identificando de forma de espelho, tá? Através do olhar do outro, mas precisa ficar claro para as crianças, elas precisam ter no mínimo o vislumbre de quando um fala de mim, ele está falando de si. Perfeito, Cleanto. Muito bem explicado, muito interessante, né? E acredito eu que foge totalmente do que o senso comum crê, né? O senso comum sempre vai abraçar a vítima, né? E digo por mim, quantas e quantas situações eu não abracei a vítima em uma sala de aula, fazendo isso de uma maneira que, a seu modo de vista, talvez seja equivocada, né? Não equivocada. A ideia que ela tenta passar é que isso não pode, a atitude, o ato do professor não pode se fechar em colocar a vítima enquanto vulnerável. Não pode ser exclusiva não pode para ser isso. O ato do professor não pode ser exclusivo a coisa de tomar o lado da vítima e manter ele enquanto vítima. Precisa ser essa outra questão de lembrar a todos que quando eu falo de você, eu estou falando de algo que eu não suporto. Isso precisa também ser dito, mas é necessário sempre que o professor vê algum tipo de agressividade sendo expressa em sala de aula, de se intervir, né? Não deixar passar é terrível. Perfeito, querido. Inclusive, ampliando essa questão, né? A gente falou agora há pouco sobre os comportamentos, falou sobre essa quase, como é que eu posso dizer, necessidade urgente de ação em relação aos adultos, seja no ambiente escolar, seja na família, e principalmente olhar para a tríade, né? Não olhar apenas para a vítima, como corriqueiramente, ou até tempos depois, né? No início se olhava muito para a vítima, depois passou-se a olhar para o agressor, né? Vandalizou-se demais esse agressor, né? E hoje você trouxe essa necessidade também de se olhar para aquele que é o espectador, né? E isso como um grande diferencial, talvez abrindo um caminho, né? Abrindo um horizonte que talvez a gente nunca tenha imergido para solucionar esse problema. Mas antes disso, Cleanto, eu gostaria de incitar uma outra situação. Né? A gente falou muito de bullying até o momento, em nenhum momento falou de rede social, em nenhum momento falou de cyberbullying. Como é que você vê o cyberbullying como é que você vê o cyberbullying nos dias atuais? O que ele traz de problemas para a sociedade e principalmente para essas crianças? Veja bem, Mário, se a gente já tinha um problemão dentro das escolas, dentro dos muros das escolas, com a questão da agressividade entre pares, a partir aí do boom das redes sociais, a gente está com um problemão ainda maior. É difícil falar de cyberbullying porque nós estamos começando a tocar nisso agora. Em especial este ano de pandemia, de isolamento social, isso deve estar se tornando uma coisa cada vez mais problemática. Né? As crianças estão agora em casa, elas se relacionam para as escolas que ainda estão
com as suas atividades remotas, as crianças estão se relacionando exclusivamente pelas redes sociais. Então, é neste ambiente que se dará todas as relações, todas as manifestações dos seus afetos. O cyberbullying hoje em dia é um problema muito maior do que o bullying. O cyberbullying aí vai ter suas particularidades, o que a gente posta nas redes sociais permanece lá né, para o infinito. É muito difícil a gente poder apagar alguma coisa que está na rede. E os danos para as crianças são os semelhantes, né, ao que acontece no bullying, com a particularidade de que nas redes sociais a coisa é muito mais rápida, a coisa atinge o mundo inteiro numa questão de segundos. Então é uma coisa que as escolas estão... Os agentes da escola, os pedagogos, os psicólogos, os gestores, a gente está começando a tocar nisso agora. A gente precisa entrar dentro das redes sociais, a gente precisa estar dentro das redes sociais, a gente precisa começar a buscar maneiras de educar as crianças nesse sentido também. Da mesma forma como na escola se educa para as relações offline, para as relações, né, presenciais, a gente precisa agora começar a se preocupar cada vez mais com isso. Cada dia que se passar, a gente vai estar utilizando mais as redes sociais. As redes sociais têm suas particularidades e os danos aí têm uma possibilidade muito maior do que o presencial. Perfeito, Cleandro. E acerca desse cyberbullying, e aliás, acerca do cyberbullying e do bullying, quais são os caminhos que você vislumbra para solucionarmos esse problema? Vamos lá, se a gente pensar de uma forma ampla, o que a gente precisa fazer, né, eu digo isso a partir de algumas pesquisas, de várias pesquisas, o que é necessário ser feito é apostar na identificação e no amor. Né? Quando Freud e Einstein estavam lá discutindo sobre o que fazer para não provocar uma guerra, Freud dava de alguma forma essa solução. A gente precisa apostar no amor, tá? Na identificação. O ódio ele aparece sem que a gente se esforce, sem que a gente precise insistir muito. A gente precisa insistir em fazer com que as crianças sintam-se pertencentes à escola. E esse é o caminho que é basicamente unanimidade de se pensar em como é que a gente reduz os números de bullying. Tornando as crianças partes da escola, fazendo com que aquelas crianças que convivem junto se tornem semelhantes. É impossível anular a violência e a agressão entre os pares, mas é possível a gente reduzir. O que a gente sofre hoje é com o exagero dessa agressividade entre pares. Então é ofertar mecanismo que façam com que as crianças tornem-se grupo, né? Aquilo que eu falei, a sociedade se estabelece a partir daquele mandamento, daquele preceito de amar o outro como a si mesmo. A gente escolhe os outros que são dignos de nosso amor e os outros que não são dignos de nosso amor, e que isso torna o caminho mais fácil até para você jogar para ele todo o ódio. Então, a escola precisa fazer força. A escola é uma instituição socializadora, precisa oferecer maneiras de criar grupos, de fazer com que as crianças se unam, tenham grupos e que possam criar. Os conflitos serão criados, mas a escola precisa ensinar maneiras com que os grupos, com que as crianças solucionem conflitos de maneira pouco violenta, o mínimo de violência possível. Entendi, meu amigo Cleanto Vanderlei, muitíssimo obrigado por esse momento, né, de absorção intelectual. Muitíssimo obrigado aqui em nome do podcast Redação 360. Né? Gostaria de agradecer em nome de todos os nossos ouvintes, espectadores agora do YouTube. Né? Gostaria inclusive de solicitar a você que ouviu, assistiu até o momento, deixasse o seu like, se inscrevesse no canal Na Reta do Enem ou no Spotify, no podcast Redação 360. Lembrar você que no Spotify há toda uma imersão narrativa bastante diferente. Então no YouTube você tem à disposição o vídeo, né? A nossa faceta belíssima,
mas no Spotify você ainda tem um bônus de não nos ver, olha que coisa boa, e ouvir uma trilha mais interessante, ligada ao tema, e emergir, né, na discussão propriamente dita. E aí, Cleanto, eu gostaria, né, de pedir a você, mais uma vez, né, que deixasse uma mensagem final para o nosso público, quem sabe uma recomendação de livro, de filme, enfim, para aqueles que estiveram conosco durante esse podcast. Mário, de mensagem final, o que eu gostaria de deixar aqui é que todos os adultos que trabalham em escola, todos os alunos que fazem parte, se atentem aos outros. Ambientes violentos nos tornam pessoas mais violentas, tá? Isso é uma verdade, por mais que seja um dito popular de violência gera violência, isso é uma verdade. A gente precisa cuidar dos nossos semelhantes, mesmo que da maneira mais egoísta possível, para que a gente possa cuidar de nós mesmos, tá? Então, vamos abrir os olhos, vamos enxergar o que tem acontecido com os nossos colegas, com os nossos alunos, com os nossos semelhantes. Vamos tentar encontrar maneiras aí de sair dessa lógica de agressividade. É um prazer estar aqui mais uma vez, fico muito feliz em fazer parte aí, principalmente nesse novo formato agora com vídeos que vão para o YouTube. É um prazer estar aqui com você. E de indicação, cara, de filmes, eu acho aquela série dos 13 Porquês muito interessante. Em algumas temporadas eles retratam um bullying mais especificamente, por mais que seja uma série controversa, extremamente violenta, mas eu acho que ela tem aí preciosidades bem legais. Eu retorno à minha recomendação, né, o filme Elefante, né, um filme, como eu disse, muito tenso, complexo, que não é para todas as pessoas, digamos assim, que têm um estômago não tão frágil, né, sensível, mas, assim, pessoal, é um filme que mostra bastante em terceira pessoa o que cada indivíduo que morreu, né, passou durante aquele dia do massacre de Columbine. E dentre eles estão vítimas do bullying, agressores do bullying, espectadores do bullying, né? Ou seja, não havia ali tanta restrição, tanto filtro. E essa é apenas uma demonstração de que precisávamos, desde aquele momento, aliás, desde sempre, tomar um pouco mais de conta e ter um pouco mais de zelo em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes. E hoje, como nunca, precisamos agir de uma maneira um pouco mais humana, né? E é assim que a gente encerra, né, com a nossa recomendação. Recomendamos que você vá ao nosso Spotify mais uma vez e ouça os outros 40 episódios do podcast Redação 360. Né? Quem está com curiosidade, né, de nos ver desde o episódio 36, estamos também no YouTube. Tá bom? Então é isso, minha gente. O nosso muito obrigado e até a próxima!